Glória a Deus. Pega a tua Bíblia essa noite em nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus para Jesus. Então abra a tua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo de número 43. Isaías 43. Versículo de número 18 e 19. Apenas esses dois. Isaías, capítulo de número 43, versículo 18 e versículo 19. Quem achou, diga amém para Jesus. Diz assim, na minha tradução diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a conhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no esmo. Vou ler novamente, tá bom? Esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a conhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no esmo. Glória a Deus. Só curva a tua cabeça. Espírito Santo, fala conosco essa noite. Nós precisamos e necessitamos ouvir a tua voz. Eu me coloco apenas como um instrumento a qual o Senhor tem toda a liberdade, Deus, em alimentar a minha vida, alimentar a igreja com aquilo que o Senhor preparou essa noite. Pai, fala conosco, é isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. E a igreja diz amém para Jesus. E a igreja dá um aplauso para Jesus. E pode sentar, tá bom? Senta. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra essa noite para os nossos corações, que Deus ele colocou no meu coração ainda hoje, antes de vir aqui para o culto. Eu acho legal que quase todas as vezes Deus ele fala ao meu coração a palavra do culto nos últimos minutos ou as últimas horas para me preparar para vir para a igreja. Eu até oro antes, mas raramente Deus ele fala muito com antecedência. No segundo tempo da prorrogação, Deus ele palpita no meu coração uma coisa e nós vamos atrás daquilo que Deus ele quer e nós trazemos aqui na igreja. Então hoje, pela tardezinha, Deus ele ministrou no meu coração esse versículo da palavra de Deus, que é Isaías 43, versículo 18 e 19. Na minha tradução está assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no esmo. Glória a Deus. Essa noite Deus ele ministrou no meu coração sobre a necessidade de nós olharmos para frente, a necessidade de nós focarmos a nossa visão no nosso alvo e nós prosseguirmos olhando para aquele que está na nossa frente. É claro que quando eu falo de alvo, nós temos um alvo em comum. Pastor, qual é o alvo em comum meu e do Senhor? Jesus Cristo. Pelo menos deveria ser o alvo de todos aqui dentro dessa igreja. Todos aqui deveriam estar focados em Jesus
e prosseguindo em direção a esse alvo, tá bom? Essa é a nossa meta de vida cristã, olhar para Jesus, não tirar os olhos dele, prosseguir caminhando, confiando, acreditando e indo para frente, tá bom? Indo para frente. Esse verso da Bíblia, ele está fazendo referência a nós esquecer o que se foi, não viver no passado. Pastor, o senhor concorda? Concordo. Eu entendo uma coisa sobre olhar para o passado. Eu entendo uma coisa. Se for para mim olhar para o passado, eu tenho que olhar apenas com um sentimento de gratidão a Deus. Pastor, sentimento de gratidão se eu olhar para o meu passado, eu tenho que olhar e ser grato por aquilo que Deus ele fez na minha vida, porque se Ele não tivesse feito aquilo, se Ele não tivesse me tirado daquele lugar, se Ele não tivesse me dado aquele livramento, hoje eu não estaria aqui. Então, todas as vezes que eu olho para o meu passado, se eu olhar para ele para agradecer a Deus, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no caminho certo, eu estou olhando para trás e glorificando aquilo que Deus ele fez na minha vida. Mas agora, eu quero que você entenda que existem pessoas que olham para o seu passado, e o seu passado, eles olham, vamos dizer assim, para justificar aquilo que eles vivem hoje. Às vezes porque a pessoa passou por alguma situação ruim na vida, foi maltratado, foi abusado, aconteceu isso e aquilo, e agora o passado ele serve para justificativas dos lugares aonde nós estamos hoje. E quando tu pergunta assim, mas o que tu está vivendo hoje? Aí a pessoa começa a falar, não, eu só sou isso por causa que aconteceu algo lá em 1800 e bolinha, então é por isso que eu vivo dessa forma hoje. Então algumas pessoas olham para o passado para justificar o seu presente no mundo de hoje. E eu entendo uma coisa, que o que em muitas pessoas não deixam a vida delas crescerem, progredirem, avançarem, destravarem, é porque algumas pessoas elas vivem ligadas ao passado, não ao passado bom, mas elas vivem ligadas a um passado ruim. E elas ficam lembrando, elas ficam remoendo coisas ruins que aconteceram lá no passado, não esquece, e o passado, uma hora ou outra, ou todos os dias, o passado ele é o presente da pessoa. Uma coisa que eu quero que nós possamos entender, e pelo esse versículo bíblico, está nos recomendando, para nós deixarmos o passado no passado. O passado ele tem que viver no passado. Nós temos que viver o presente pensando no nosso futuro. Até porque o passado ele não volta mais. Qualquer pessoa aqui que fale assim, pastor, eu queria voltar no passado para consertar algumas burradas que eu fiz na vida, é impossível. Você não consegue voltar no tempo. Aqueles filmes de Hollywood que colocam uma máquina e falam assim, essa é a máquina do tempo, você pode entrar nela e voltar lá no passado, ou você pode ir lá no futuro. Ela não existe. Aquilo é filme, aquilo é mentira. Uma vez o rio, as águas do rio passando em certo lugar, nunca mais aquelas águas passarão novamente pelo mesmo lugar. Então o passado, por mais que ele seja bom ou ele seja ruim, ele ficou lá atrás. Ele ficou lá atrás. É claro que eu entendo que o passado ruim, aquilo que te faz mal, aquilo que te prejudica, aquilo que atinge a tua alma, você tem que definitivamente esquecê-lo, deixá-lo lá para trás, deixar para trás, começa de novo. Uma coisa que eu oro ao meu Deus, é que eu quero viver todos os dias, do presente para o futuro, uma vida de novidade de vida.
eu quero com Deus. Eu quero sempre viver o novo de Deus na minha vida. Uma vez, um certo tempo, eu entendi na minha vida que o nosso Deus, Ele é o Deus de surpresas. O nosso Deus, Ele é Deus de novidade. O nosso Deus, Ele não fica preso. Ele não fica preso a algo do passado, não. O nosso Deus, todos os dias, Ele faz algo novo na vida dos seus servos. Até na vida espiritual. Porque eu entendo que existem pessoas hoje que elas não progridem espiritualmente porque elas vivem no passado. E o passado até foi um passado bom, porque algumas pessoas aqui se lembram do seu passado na sua vida espiritual e podem falar assim: pastor, há 5 anos atrás, pastor, eu era um homem de oração. Pastor, há 5 anos atrás, pastor, eu era um homem de palavra. Pastor, há 5 anos atrás eu tinha uma comunhão com Deus, pastor, sobrenatural. Hoje, pastor, nem tanto. Aí você lembra daquilo que você já viveu com Deus e isso não te motiva em nada em olhar para o teu futuro. Eu entendo uma coisa: se você olhar para o teu tempo de glória, para o teu tempo onde você tinha muito de Deus, e você fazer disso um trampolim para te elevar para algo dobrado, algo maior daquilo que você viveu lá no futuro, isso é válido. Agora, se você apenas recorda os tempos de glória que você viveu, e o teu presente hoje é um presente inferior, menor, você tem menos intimidade hoje do que antes, você lê menos a Bíblia do que antes, você ora menos do que antes, sabe o que você tem que fazer? Deixar esses tempos de glória que você viveu lá no passado. E procurar o que, pastor? Procurar algo novo da parte de Deus hoje. Buscar algo novo da parte de Deus hoje, tá bom? Não se lembrar e se contentar que você um dia fez, não. É você olhar e falar: não, eu vou fazer, vou provar, vou desfrutar, vou viver aquilo que eu nunca vivi com Deus. Uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui essa noite, dentro dessa palavra, é que todos nós, da criança ao ancião que está aqui dentro dessa igreja, podem viver algo com Deus que vocês nunca viveram. Pastor, eu posso viver algo com Deus que eu nunca vivi? Pode. Você pode ser o homem das maiores experiências sobrenaturais. Você pode ter ouvido já a voz de Deus, pode ter tido visões. Mas ainda assim, eu quero que você entenda, Deus, Ele tem mais para você. E nós não podemos nos contentar com o passado. Existe um verso do apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, que diz assim: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é isso que Deus Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Essa noite eu quero que entre no teu coração, em buscar o novo de Deus, em viver em novidade de vida, em querer algo sobrenatural. Não existe aqui ninguém que seja tão velho que não possa viver algo poderoso da parte de Deus. Um certo tempo eu li um verso na Bíblia, acho que é lá no livro de Salmos, falando sobre os velhos, pessoas de idades. E o verso diz dessa forma: até na velhice, os justos, eles frutificarão e darão fruto. Até quando a pessoa for velha, tá bom? Tem uma idade avançada, a Bíblia dá essa promessa. Ainda na velhice, essa pessoa ela vai dar fruto. Eu fico inspirado quando eu vejo pessoas idosas servindo ao Senhor na igreja. Eu fico inspirado quando eu vejo pastores, anciões, 70, 75 anos, subindo no altar e ainda pregando a palavra de Deus. Pastor, isso se inspira em quê? Me inspira em chegar na minha velhice como eles chegaram. Eu lembro de algumas pessoas, se pesquisar aqui, vai saber, mas um dos maiores evangelistas que morreu aí uns 4 anos atrás, que marcou a nossa geração, é um evangelista com um nome chamado Billy Graham.
Ele morreu, salvo não engano, com 99 anos de idade. 99 anos de idade. Mas ainda na sua velhice, tu via aquele homem fazendo a obra de Deus. Tu via ele fazendo a obra de Deus, na velhice, na velhice. Então a promessa de Deus, ela é verdadeira. Na velhice, os servos do Senhor ainda dão fruto. Aí nós encontramos pessoas, nós encontramos até jovens, olhando para a sua vida e pensando que a vida acabou. Eu já me lidei com jovens que terminou relacionamento, jovem de 16, 17 anos, que porque acabou o namoro, a pessoa está pensando agora que a vida dela acabou. Pessoa com 20 anos, porque foi demitido do primeiro emprego, acha que agora a vida dela acabou. Sabia que existe um montão de pessoas dessa forma? Pessoas jovens, não chegaram nem na meia-idade, e elas já estão lidando por vencido. Já estão falando assim, cara, na minha vida nada mais vai acontecer. Existe um montaréu de pessoas com esse pensamento. A minha esposa, semana passada, foi fazer uma visita na casa de uma pessoa lá que precisava de oração, e ela voltou e ela falou algo interessante da anfitriã. Ela falou assim, olha, uma mulher, a mãe da menina lá, que estava oprimida pelo diabo lá, a mãe dela falou essas palavras assim, eu tenho 50 anos de idade, mas nem eu e nem as minhas filhas, nós nunca demos certo em nenhum relacionamento amoroso. E nós não queremos mais. Em outras palavras, ela estava dizendo assim, na minha vida conjugal, não deu certo e eu desisti dela. Desisti, já que não deu certo, então eu não vou mais tentar. Alguém com 50 anos de idade. 50 anos de idade pensando dessa forma. Um dia desse eu fui na casa da minha avózinha. Minha avózinha, ela tem 80 anos de idade. Ela ficou casada com meu avô, ela falou agora, durante 37 anos. O meu avô faleceu, foi para a glória. Com 75 anos de idade, sabe o que a minha avózinha fez? Casou de novo. Verdade. Ela tem 80 anos hoje, eu estava comentando com ela, e ela falando, 5 anos que ela está no novo casamento. Achou um velho, casou com ele, está morando assim, está feliz da vida. Mas se uma pessoa com 75 anos, ela recomeça, ela entra no novo na sua vida conjugal, o que dirá de nós? O que dirá de nós? Nós temos que buscar, nós temos que querer esse novo de Deus na nossa vida. O passado, existe um ditado que fala assim, olha, o leite derramado, ele não volta mais para dentro da bacia, e esse ditado ele é verdadeiro. Uma vez ele derramado, cara, tu pode ter errado da forma que foi. Eu sei que existem pessoas que por tanto erro que fizeram na vida, hoje se julgam, hoje se martirizam com seus pensamentos pelo seu passado, mas quer dizer uma coisa, você pode ser o maior pecador aqui dessa igreja, o maior pecador. Se um dia você confessou os teus pecados a Deus, pediu perdão, Deus ele te perdoou. O que tu tem que fazer agora, sabe o que é? Esquecer, deixar para trás. Ah, pastor, mas eu fiz isso e aquilo, e Deus perdoou? Deixa para trás, Deixa um verso na Bíblia que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento. Então, se Deus, que é Deus, Ele não faz força e trabalho para lembrar das nossas falhas, porque nós queremos trazer à tona o nosso passado todos os dias. Não dá, deixa para lá. E sabe o que você faz? Viva o novo de Deus. Quantos querem viver o novo de Deus aqui? Glória a Deus. Tá? Aí eu quero trazer para a nossa vida aqui 3 princípios básicos para nós vivermos e darmos lugar o novo de Deus na nossa vida. E o primeiro princípio que eu quero que você me acompanhe, primeiro princípio,
Pastor, o primeiro princípio para mim alcançar o novo de Deus, pastor, para dar lugar ao novo de Deus, primeira coisa que você tem que fazer, sabe o que que é? Mudar o teu foco. Mudar o teu foco. A parte A desse versículo, ele vem dizendo assim, olha, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Não viva, primeiro versículo, tá? Mude o seu foco. Mude a sua visão. Mude a sua visão. Foque em algo que você queira alcançar hoje. Pastor, mas eu já tentei muitas coisas na vida e nada deu certo. E daí? E daí? Quando você conversa com grandes homens que hoje os seus nomes estão na história, homens de sucesso, que hoje o nome deles estão na história, você vai perceber algo em comum entre eles. Sabe qual que é algo em comum entre eles? É que eles não deixaram com que os seus fracassos fizessem eles parar o seu projeto. Os seus fracassos não fizeram eles parar. Se você conversar com algum grande empresário hoje, em qualquer área, possivelmente você vai ouvir da boca dele, isso aqui, ó, não foi de primeira que a minha empresa decolou e deu certo. Não foi de primeira. Algumas pessoas podem dar o testemunho, eu vejo às vezes a pregação daquele Tiago Brunet, e o testemunho básico dele é o quê? Que ele afundou muitas empresas, ele chegou ao ponto de, como é que quando uma empresa não tem mais dinheiro, como é que acontece? O que ela faz? Ela falece. Como é que é? Não, a empresa não morre, quem morre é homem. Entra em falência, né? E ele fala, aí já entrou em falência em muitas empresas, esse é o testemunho dele. E depois ele conta agora a vida de sucesso que ele vive. Tá? Mas um personagem, por exemplo, que eu conheço, que eu já li a história, de um homem chamado, por exemplo, Santos Dumont, onde nós, brasileiros, reconhecemos que quem inventou o avião foi Santos Dumont. É claro que existe uma briga na história, que existe lá um americano que fala que foi ele. Mas nós reconhecemos o Santos Dumont como o criador das aeronaves. Mas se você for ver a biografia desse personagem, que eu estou falando o nome dele para você, você vai perceber que quantas foram as vezes que ele fez o projeto de uma aeronave, que ele colocou lá, né, a hélice, colocou o motor, colocou tudo que uma aeronave basicamente precisava. Mas quando ele ia colocar aquele objeto para voar, sabe o que acontecia? Em muitas das vezes não saía do chão. Não saía do chão. Em outras das vezes, voava um pouquinho e já caía. Se ele tivesse dado voz aos seus fracassos, ele teria parado. Onde é que eu vou conseguir colocar um pedaço de ferro para voar acima das nuvens? Ele poderia ter esse pensamento. Mas ele tentou, fracassou em algumas áreas, não desistiu. Ele tinha um foco. E o foco dele era um dia fazer aquela parafernália. O foco dele era fazer um dia com aquele monte de ferro pudesse voar sobre as nuvens. Sabe o que aconteceu um dia? Um dia o projeto que ele não desistiu pegou voo e só desceu quando ele quis. Então eu quero que nós entendamos essa noite no nome de Jesus. Tenha um foco. Tenha um foco, tá? Tem uma frase. Abaixa o microfone aí, por favor. Tem uma frase que eu quero que você decore essa frase. Diz assim: para novos começos chegarem, o velho passado, ele tem que ir embora. Pastor, para novos começos chegarem, para novos começos chegarem, o velho passado, ele tem que ir embora, tem. A minha esposa, ela tem esse ditado, ela fala constantemente. Eu já vi ela falando para pessoas isso, em aconselhamento. Ela falou assim: você quer que algo novo entre na tua vida? Tu quer que algo novo, objeto novo entre na tua casa? E ela falava assim: então tira o velho. Se você tirar o velho, o novo ele vai entrar.
E tem verdade nessa frase. Tem verdade. Porque enquanto nós estamos com aquela coisa que nós achamos que vai ser útil para nós, mas é velho, nós não fazemos questão de ter algo novo. Não fazemos questão. Para que eu vou ter uma camisa nova se eu tenho uma velha? Tem só 10 furos. Mas que só 10 furos? O que é 10 furos numa camisa? Eu lembro que um tempo lá em casa, eu comprei roupa porque um dia eu acabei de tomar meu banho, fui no meu guarda-roupa, e quando eu abri o meu guarda-roupa, estava faltando roupas. Eu falei, rapaz, alguém entrou em casa, roubaram essas roupas, o que aconteceu? Aí lá chega a minha esposa, cadê as minhas roupas que estavam aqui dentro? Joguei fora. Não acredito não. Jogou fora? Joguei fora. Vai me dar outras novas? Não, você vai comprar. Sério? Mas sabe o que essa atitude me levou a fazer? Ir numa loja e comprar roupas novas para mim. Porque ela tinha pegado aquilo que era velho e jogado fora. Jogado fora. Então é verdadeiro essa frase. Se nós tirarmos da nossa vida aquilo que nos atrapalha em ter algo novo, com certeza Deus, Ele vai nos honrar. Essa é a verdade. Ele vai nos honrar. Eu tenho algo que eu fiz, eu conto isso, mas não é por minha glória, mas é para glorificar o nome do Senhor. Mas um certo tempo na minha vida ministerial, eu doei um carro para a igreja. Semeei um carro para a igreja. Mas eu já falei isso e eu falo para aqueles que não sabem, mas sabe qual foi o meu pensamento quando eu semeei um carro para a igreja? O meu pensamento foi esse. Eu tinha um carro, um Gol 2010. 2010 hoje vai ter aí 12 anos. E aquele carro, ele não estava tão legal, essa é a verdade, não estava tão bom de mecânica. Eu ia lá no presbítero Marco, o presbítero falava assim, pastor, isso aí tem que fazer motor, tem que trocar correia, tem que fazer um monte de coisa. Eu falava o valor, pastor, isso aí tu vai gastar aí 5, 4 mil reais. Eu dava um pulo lá longe. E eu ficava só naquele paliativo com o meu carro. E o meu pensamento, é claro que meu pensamento foi semear esse carro na obra de Deus, mas eu vou te ser bem sincero. Sabe o que estava no meu coração e até orei a Deus? Eu falei assim, Deus, eu vou semear esse carro na tua mão, sabe por quê? Porque eu quero um carro melhor. Quero um carro melhorzinho, Deus. Quero um carro mais novo. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para comprar. Mas eu sei, Deus, eu sei que se eu semear esse carro no teu altar como sacrifício, o Senhor vai fazer algo. Algum milagre vai acontecer e o Senhor vai me abençoar com algo novo. Em outras palavras, eu semeei o meu carro com segundas intenções. Posso até dizer isso, semeei é uma coisa que eu falei assim, não, isso aí, se eu for gastar nisso aí, meu irmão, eu vou me endividar todo. Semeei, porque eu estava com intenções que Deus faria algo, alguma coisa sobrenatural para me dar um melhor, um superior àquele que eu tinha semeado na casa do Senhor. Pastor, deu certo? Deu certo. Deu certo. Questão de 15 dias depois que eu tinha semeado, eu recebo uma ligação de um rapaz dizendo assim, vem aqui olhar um carro. E eu vou lá olhar um carro automático, um carro 2.0, um carro confortável para andar dentro dele, melhor do que aquele que eu tinha semeado 15 dias antes. E o cara olhou para mim e falou assim, se tu não quiser nem dar a primeira parcela hoje, nem dá, pode levar. Mas como era um amigão meu, eu falei, não, vou dar a primeira parcela para ti agora. Mas aí, ele falou assim, olha, leva, e eu parcelo em 25 vezes para ti, sem juros, tá bom? Pode levar. E o cara me deu, na primeira parcela, documento, DUT, me deu tudo, confiou tudo em mim. Uma facilidade que eu nunca vi, essa foi a verdade. Mas Deus, Ele faz dessas coisas. Eu lembro que um dia eu dei um ensinamento para minha filha. A minha filha, ela tinha um cofre, que ela guardava moedas. E sempre a intenção, na verdade, existe duas situações que a minha filha, ela tinha desejo no coração de ter. Uma era comprar um patins.
e outra é viajar. A minha filha fala muito em viajar. E eu lembro que ela estava guardando esse dinheiro, tanto para viajar como para comprar o patins. Um certo dia, Deus me iluminou para me dar um ensinamento para ela. E eu falei assim: Letícia, senta aqui, deixa eu te conversar com você. Tu sabia que se tu pegar o teu cofrinho, esse dinheiro que tem aí dentro, e você semear na casa de Deus, um dia Deus ele vai dar aquilo que está no teu coração? Aí falou: pai, se eu dar, na linguagem se eu dar para o Senhor, Deus um dia vai fazer eu ter viagem e ter o patins, pai? Eu falei: vai, filha, vai. E eu lembro que ela ficou toda empolgada com isso. E ela foi lá, pegou o cofre dela, e ela abriu o cofre e esparramou as moedas em cima da cama. E eu fui contar com ela. Eu lembro como se fosse hoje, eu contei um monte de moeda com ela. Deu R$112. As moedas que ela tinha economizado e guardado naquele cofre. Coloquemos dentro de uma sacola. E eu lembro do dia que ela até me lembrou, essa foi a verdade, me lembrou: pai, hoje é o dia de levar o cofre para a igreja. Eu falei: filha, é. E ela pegou aquela sacola cheia de moeda. E na hora da oferta aqui, ela saiu do lugar dela e colocou aquele saco aqui. A pessoa que estava segurando o alforje aqui, até quase deixa cair aqui o alforje. Tão pesado que estava, R$112. Na lógica humana, R$112 não dá para viajar para nenhum lugar. Tu não vai muito longe com R$112. Com R$112 você não compra um patins. O patins aqui mais barato é na casa aí dos R$400 a R$500. E eu lembro que um dia a minha esposa recebe um telefonema da pastora Juliana. E ela falou assim: Poli, a Júlia olhou para o patins dela e falou assim: eu quero dar o meu patins para a Letícia. Vem buscar, pastora. Vem buscar o patins. E aí nós viemos aqui na casa, levou o patins, a Letícia ficou feliz da vida com aquele patins que ela tinha ganhado da Julinha, entendeu? A viagem ainda não aconteceu, mas eu não tenho dúvida que Deus vai fazer isso na vida dela, eu não tenho dúvida. Então eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos andar em novidade de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: crente tem que viver milagres, crente tem que contar milagres. Não dá para todo dia ser a mesma forma, não dá para todo dia eu viver: pastor, estou na prova. Eu sei que eu converso com alguns crentes, e eu nunca vi ele falando assim: cara, estou muito bem. Não, estou na prova. Tem crentes que tu começa uma conversa em janeiro com ele: e aí, como é que tu está? Estou na prova. Você volta lá em meio do ano: como é que você está? Estou na prova. Volta lá final do ano: como é que você está? Estou na prova. Tem crente que nunca é aprovado, ele só vive fazendo prova. E eu sei que não é dessa forma, pelo menos a minha vida não é. Existe prova, existe, mas existem momentos onde Deus ele faz milagres. Acontece coisas sobrenatural, acontece bênçãos, coisas que não era para acontecer, acontece. Isso é a vida de crente. E nós temos que entender isso. Opa, eu sou crente, eu tenho que andar em novidade de vida. Novidade. O que não era para acontecer, acontece. O que não era para vir, veio. Nem pensei que essa porta ia se abrir, mas se abriu. Quando que eu pensei que um dia eu ia trabalhar em tal lugar, mas hoje eu estou trabalhando? Pastor, isso é a vida de crente? É uma vida de novidade, uma vida prosseguindo para o alvo. Existe um verso na Bíblia, que é um verso muito bonito, que diz assim, Filipenses 3,13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele está dando um conselho aqui: ei, eu estou esquecendo as coisas que ficaram para trás, estou esquecendo. E olha que o apóstolo Paulo, se você for ver a história e a biografia dele,
você vai perceber um homem que sofreu muito por causa do Evangelho. Foi açoitado, foi perseguido, foi caluniado. Tinha tudo para falar assim: ei, não quero mais ser cristão, não. Eu não quero mais ser crente. Não quero. Mas sabe o que ele estava falando aqui? Eu esqueço aquilo que ficou para trás, esqueço. E eu sigo aqui rumo ao alvo. Estou seguindo rumo ao alvo. É o apóstolo Paulo. Está prosseguindo. E o legal é que ele prossegue. E ele vê na sua frente, sabe o quê? Um prêmio. Um prêmio. Qualquer pessoa que está dentro de uma competição, de uma maratona, de algum jogo, alguém vai disputar um jogo escolar. Sabe qual é a visão de alguém que está dentro de uma competição? Ele está olhando a medalha. Ele está olhando o troféu. Se existe valor desenvolvido, ele está olhando o valor que ele vai ganhar se ele ganhar aquela competição. Mas imagine um corredor numa maratona, correndo para ganhar um prêmio, e agora ele começa a olhar para trás, e agora ele começa a olhar lá para a linha de início. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai chegar no final. Por quê? Porque ele começou a olhar para trás. E quando ele começa a olhar para trás, pode existir duas coisas. Ele pode ver o tanto que ele já correu, e agora ele se cansar. Porque uma coisa que eu aprendi um tempo na minha vida, é que a mente do ser humano, ou leva ele para a vitória, ou leva ele para o fracasso. Eu entendi um tempo na minha vida, ainda mais quando o Salomão, ele diz dessa forma, que assim como você se vê em sua alma, assim você é. Eu entendi que quando a nossa mente, ela trabalha por sucesso, nós alcançamos sucesso e vitória da parte de Deus. Mas quando a nossa mente, ela trabalha por fracasso, em outras palavras, quando eu olho para trás, e eu vejo já o tanto que eu corri, a minha mente, ela trabalha já assim: epa, eu já corri 10 quilômetros, 10 quilômetros dá para cansar. Opa, 10 quilômetros já dá para parar. 10 quilômetros já dá para me sentar num banco e descansar. A mente, ela trabalha dessa forma. Porque você viu tudo aquilo que você percorreu. Agora, se você não olhar para trás, e você começar a caminhar só para frente, sabendo que o alvo, ele está na frente, e logo, logo você vai chegar na linha de chegada, o que ficou para trás? Ficou para trás. Você um dia chega no final. Nós ficamos tristes quando nós olhamos crente, que aos olhos dele, ele pode falar assim: rapaz, já tem aí um tempão que eu sirvo o Senhor. Já tem aí 7, 8 anos que eu sirvo o Senhor. Na mente da pessoa, ele olha e fala assim: rapaz, já é um tempão que eu sirvo o Senhor. Aí, pelo fato dele olhar e falar já é um tempão, ele se acomoda e não busca novidade na sua vida espiritual. A nossa igreja, por exemplo, é claro que não me importa com quem faz, mas, por exemplo, nós não temos em cima do altar cadeiras aonde nós colocamos aqui os presbíteros, os pastores, os diáconos, sentados em cima do altar, cada um olhando. Não acho errado. Nossa igreja até um dia teve isso. Mas nós tivemos uma experiência, sabe qual foi? É de aqueles que sentavam em cima do altar, pensarem que já tinham feito muito, e não precisavam fazer mais nada, e se acomodaram, e pensavam assim: não, agora eu só vou ficar sentado, enquanto os novos, eles fazem. Pastor, esse pensamento é errado? É errado. Não é errado você honrar aquele que tem uma caminhada longa na igreja, mas é errado pensar que porque eu tenho 10 anos servindo ao Senhor, eu não devo mais fazer nada para Deus.
É errado eu pensar que porque eu tenho 15 anos servindo ao Senhor, agora eu tenho que ficar no meu lugar, enquanto as outras pessoas fazem. Não, está errado. Vai falar isso com o apóstolo Paulo. Vai falar para o apóstolo Paulo: e Paulo, quando tu ficou um pouquinho mais de idade, tu parou, né, Paulo? Não. Até os últimos segundos, dentro da prisão, o apóstolo Paulo estava pregando para soldado romano. Estava pregando. Vai ver a história dos apóstolos. Nenhum falou assim: não, chegou já nessa idade, agora eu vou ficar aqui só de boa. Não, todos eles morreram fazendo a obra de Deus. O verso que eu citei aqui no início, os velhos, a Bíblia fala, até eles darão fruto. Então eu quero que nós possamos entender essa noite, daquele que tem o menor tempo de crente aqui do nosso meio, menor tempo, pastor, tem alguns meses que eu estou servindo ao Senhor. Eu quero te alertar essa noite: Deus tem muitas e muitas e muitas coisas para fazer na tua vida, tá bom? Para revelar para você. Não se contente com aquilo que você vê. Ah, pastor, eu fui para o encontro, tive uma experiência sobrenatural. Não foi nada diante daquilo que Deus ainda tem para fazer na tua vida, tá bom? Busque esse novo que Deus ele tem para você. Pastor, eu já tenho aqui, pastor, 10 anos. Deus ainda tem muito e muito e muito para fazer na tua vida. Aquilo que você viveu em 10 anos não é nada comparado àquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida, se você quiser esse novo do Senhor, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, ficou para trás o tempo de glória, e agora eu quero o novo de Deus, tá bom? Pastor, como é que eu alcanço o novo de Deus? Pastor, segundo princípio é alcançar o novo de Deus, tá bom? Para dar lugar ao novo de Deus, segundo, aplique fé no que Ele está fazendo. Parte B do versículo diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Só para você aqui se encontrar nesse Isaías 43, o Isaías ele está escrevendo num tempo onde o povo de Israel estava preso no cativeiro babilônico. No final do cativeiro babilônico, o Isaías ele está escrevendo esses versículos da palavra de Deus. Alguém que está preso, não existe nada de bom dentro de uma prisão. Aqueles aqui que já foram presos sabem que dentro de uma cadeia, para onde tu olha, não existe nada de bom. Só é grade, tijolo, concreto, não existe nada que você vai olhar assim: cara, me deu agora, me iluminou para mim querer algo melhor. Não, não existe nada. O povo de Israel aqui também estava vivendo, e aos olhos humanos, não existia nada que eles pudessem olhar e falar assim: cara, as coisas vão dar certo, Deus ele vai mudar. Não, tudo ao seu redor colaboravam para eles serem fracassados. Aí o que Deus escreve através do profeta Isaías? Deus falando assim: olha, eu já estou fazendo uma coisa nova. Já estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Aí vem uma pergunta para eles: vocês não estão reconhecendo o que eu estou fazendo? Sabe o que eu entendo? Por mais difícil que alguém possa passar por dificuldades na sua vida, pastor, cara, hoje a minha vida, pastor, está complicado, pastor, aonde eu bato, pastor, as coisas não estão dando certo. Ei, por mais complicada que esteja a tua vida, entenda, Deus, Ele está trabalhando e Ele está fazendo algo novo na tua vida, entenda isso. Sério, pastor? Sério. Se você olhar, se você sair de dentro do casulo, você vai ver que Deus ele está fazendo algo novo. Pode ter certeza disso. Aquele texto do salmista que fala assim: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, ele é verdadeiro. Tudo na vida dura um tempo. Eu sei que às vezes aquela pessoa que está passando
está passando pelo momento, às vezes ele não compreende que aquilo vai passar. Ele não compreende. Mas eu quero que você olhe para a tua vida não com a visão humana, mas você olhe para a tua vida sempre com a visão de fé e a visão de Deus. Sabe qual é a visão de fé? Quando eu olho ao meu redor na visão humana, tudo colabora para o meu fracasso. Mas quando eu olho pela visão da fé e a visão de Deus, eu sei que Deus está trabalhando a meu favor para que algo sobrenatural aconteça na minha vida. Eu sei que isso que eu passo hoje é apenas uma circunstância. Às vezes Deus te preparando, às vezes Deus te avaliando. Para quê? Para que você logo, logo possa usufruir daquilo que Ele tem sobre a tua vida. Sério, pastor? Sério. A visão que você deve olhar é uma visão de fé. Existe uma frase que fala dessa forma assim, ó. Quem anda por fé, sempre tem algo novo para acessar e viver. Pastor, quem anda por fé, sempre tem algo novo para acessar e para viver. O oposto também é verdadeiro. Quem anda por medo ou incredulidade, nunca vai acessar algo novo, nunca vai ter algo novo. Sabe por quê? Porque a visão que Deus ele honra é a visão da fé. A visão que Deus ele honra é a visão sobrenatural, é a visão além das circunstâncias. Se eu olho além das circunstâncias, pode ter certeza, o momento ele vai passar. Porque até mesmo eu entendo que circunstâncias na nossa vida, se você é crente, pastor, eu sou crente, servo de Deus, todas as circunstâncias ruins, difíceis, que acontecem na vida de crente, porque Deus ele permitiu que aquilo acontecesse. Às vezes até o próprio Deus ele te levou. É Deus olhando para os discípulos e dizendo assim: ei, entre no barco e vão lá para outra banda do barco. Vão para lá. E Deus, Jesus não avisa nada que no meio da madrugada, no meio do mar, vai acontecer uma tempestade. E Ele não avisa, nem entra no barco, deixa eles irem sozinhos. Mas Deus não avisou da tempestade que viria sobre aquele barco, só falou: ei, vai para outra banda. Então foi Deus que deu uma palavra de ordem para aqueles discípulos entrarem no barco. E dentro do barco veio a tempestade. Pensavam eles que iam morrer afogados. Mas o que acontece? No meio da madrugada, um homem vem andando sobre as águas. Uma coisa que nós temos que entender sobre o barco da nossa vida é que, se Jesus nos deu uma ordem para nós velejarmos, para nós irmos, se Deus nos deu uma ordem para entrar dentro do barco e ir para outro lugar, Deus ele não está nos isentando de ter momentos de dificuldade ou tempestades. Deus ele não está fazendo isso. Deus está dizendo assim: olha, eu vou dar uma ordem para vocês, mas aí não vai ter tempestade. Não, Deus ele não está dizendo isso, Ele só dá uma ordem, você obedece. Pode haver tempestade? Pode. A única certeza que crente tem em momentos de dificuldade, sabe qual é? É que o barco a qual você está dentro, que é a tua vida, ele não afunda, muito menos você morre. Sabe por quê? Porque em alguns casos Jesus ele está lá dentro. Se Jesus deu apenas uma ordem, não se esquenta. Quando os ventos baterem, uma hora Jesus ele chega de uma forma sobrenatural, andando sobre as águas, mas você não morre. Por quê? Porque foi Ele que permitiu. Então eu quero que em nome do Senhor Jesus nós entendamos isso. Opa, pastor, andar por fé, se eu andar por fé, continuamente eu vou acessar coisas na nossa vida, vai. Eu tenho coisas hoje, eu não vou aqui me estender, mas eu poderia falar de tanta coisa que eu tenho hoje. Sabe como é que eu alcancei? Pelo poder da fé.
foi profetizando, foi fazendo ato profético, foi acreditando, foi falando assim: olha, vai acontecer isso. E sabe o que aconteceu? O milagre de Deus na minha vida. Agora, se eu vivesse aquela vida acomodada, aquela vida sentada no meu canto, e só reclamando. Existe um filme, eu acho que é Madagascar, tem um personagem, creio que é esse filme, tem um personagem burrinho, que ele entra numa viagem com outro personagem, e durante todo o trajeto da viagem, sabe como é que ele vai? Só reclamando. Só reclamando. E ele fica toda hora perguntando para o outro personagem: já chegou? Já chegou? Já chegou? Ah, o cara não chegou ainda não. Ai, meu Deus, estou cansado. Ó céus, ó vida. Tem pessoas que é dessa forma. Eles estão caminhando, mas estão só reclamando. Isso é visão de fé? Pastor, não é visão de fé. Isso é visão humana. Caminhe a sua maratona, mas veja aquilo que você vai ganhar por caminhar até o final. Todos os dias eu entendo uma coisa, se você, não é pecado, você crê em coisas grandes, naquilo que Deus pode fazer na tua vida, não é pecado. Você acreditar que Deus ele pode fazer coisas sobrenaturais, não é pecado. Não é pecado você falar assim: pastor, eu sou daquele crente que eu não sou muito com o pé na terra, não. Eu creio em coisas grandiosas da parte de Deus. Isso não é pecado. Não é pecado. Então, se não é pecado eu acreditar que coisas poderosas virão sobre a minha vida, eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Eu vou agir por fé. Eu vou trabalhar na visão de Deus, sabendo que aquilo que Deus ele tem para a minha vida vai acontecer. Eis o segredo daqueles que hoje alcançam algo na sua vida. Sabe por quê? Porque ele acessou, porque ele teve fé. Essa frase que fala: quem anda por fé sempre tem algo novo para acessar e viver, ela é verdadeira. Tá? O oposto também é: quem anda por medo e incredulidade, raramente vai ter algum milagre, alguma bênção para contar, tá bom? E o último, para terminar, para dar lugar ao novo de Deus, pastor, dar lugar ao novo de Deus, prepare-se para o fim da sequidão. O último verso ali do versículo 19 diz assim: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no esmo. Sabe o que Deus está dizendo para aquele povo? Deus está mostrando que Ele é poderoso. Porque aquele povo, ele tinha visto Deus abrir o mar. Abrir o mar. Aquele povo tinha visto Deus parar as correntezas do Rio Jordão para eles passarem. Mas Deus estava dizendo para eles agora assim: ei, eu sou tão poderoso, eu vou abrir caminho no deserto. No deserto, eu vou fazer caminhos para vocês passarem. Esse é o poder que eu tenho. Existe um texto na Bíblia que diz assim, que Deus ele prepara uma mesa farta para os seus filhos num deserto. É num deserto que Deus ele prepara algo sobrenatural. O que eu tenho que fazer, pastor? Apenas acreditar. Acreditar que Deus ele tem coisas boas. Acreditar que por mais que o momento e a circunstância não seja favorável, Deus ele tem coisas boas. Existe um verso muito conhecido na Bíblia, que esse verso também ele foi escrito quando o povo estava no cativeiro babilônico, que é o versículo de Jeremias, e quando Deus diz assim: eis que eu tenho pensamentos bons para vocês, e os meus pensamentos são pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, para lhe dar-lhes uma vida boa, para lhe dar-lhes uma vida abundante. Imagine Deus ele falando isso para um povo que estava preso por outros povos. É o nosso Deus. Se nós acreditarmos
acreditarmos que Deus ele sempre vai ter o melhor para nos proporcionar, pode ter certeza, você vai provar daquilo que Deus ele tem de melhor para os seus filhos nessa terra. Por quê? Porque você acredita. Acredita. O medo e a incredulidade são duas coisas que fazem um crente viver uma vida fracassada e estagnada. A fé, o acreditar, o saber que Deus faz pessoas nessa vida terem sucesso, tá bom? Sucesso, tá? E a última frase que eu quero colocar para mim e para você essa noite diz assim, pode pegar o violão, tá? Diz assim, não tenha medo de deixar sua zona de conforto para mergulhar nas águas da fé. Não tenha medo. Se Deus ele está nesse negócio, vai dar certo. Pode ter certeza disso. Se você colocou Deus nesse negócio, se prepare que vai dar certo. Por quê, pastor? Porque Deus está na frente. Você está agindo por fé. Nesse mesmo Isaías 43, lá no começo, tem um texto que diz assim, se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Por quê? Porque eu, o Senhor, sou contigo. Se passares, está dizendo assim, ei, não tenha medo de passar pelo fogo. Por quê? Porque Deus está passando comigo. Não tenha medo de passar pelas águas. Por quê? Porque Deus está passando comigo. Se Deus está passando comigo, as águas não me afogam. O fogo não me queima. Por quê? Porque Deus ele está nesse negócio, tá bom? Então eu quero que em nome do Senhor Jesus, todos nós possamos viver uma vida de novidade. Pastor, amanhã, hoje começa a semana, mas eu quero que amanhã você tenha um milagre que Deus ele fez ainda de hoje para amanhã na tua vida. Você pode dizer amém para Jesus? Pastor, Deus ele tem isso? Tem. Deus ele pode fazer tudo. Pastor, Deus ele pode fazer aparecer dinheiro na conta bancária? Eu já vi testemunhos que Deus ele fez esse tipo de milagre. Pastor, Deus ele pode curar aquela fulana de tal que está enferma? Deus ele faz esse tipo de milagre. Deus ele pode salvar aquela pessoa que pragueja, aquela pessoa que fala mal, pastor de Deus, eu já vi Deus ele fazer esse tipo de milagre. E eu quero essa noite orar ao nosso Deus. Sabe qual é a minha oração? Deus, esse povo ele quer viver algo novo, Deus. Esse povo ele quer desfrutar de algo novo. Eu quero que vocês entendam que a igreja ela vai vivendo coisas novas de Deus. Eu até questiono quando algumas pessoas criticando a igreja, criticam a igreja falando assim, mas a igreja ela deveria ser a igreja igualzinha à igreja dos apóstolos. Eu falo, quem disse isso? Por que nós temos que ser igual? A igreja dos apóstolos é uma igreja. Nós somos a igreja dos últimos dias. Em muitas das vezes nós não vamos conseguir ser igual. Por quê? Porque nós somos a igreja dos últimos dias. Então a igreja ela vai sim tendo algo novo da parte de Deus. Novo. Deus ele pode fazer aquilo que ele fez no passado? Faz. Mas além daquilo que ele fez lá no passado, ele tem coisas que ainda ele nunca fez na vida do homem. Quando Jesus ele diz, olha que é Jesus, ele diz assim, olha, eu lhes dei poder para fazerem coisas maiores do que eu. Você consegue imaginar Jesus olhando para os discípulos e dizendo, ei, vocês vão ter poder para fazer coisas maiores do que eu fiz? Isso é Jesus. Então Deus ele tem algo para nossos tempos hoje muito superior ao passado? Tem. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque nós somos a igreja dos últimos dias. E a Bíblia fala que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito. Os jovens profetizariam.
as crianças profetizariam, os velhos teriam sonhos. Aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio, no tempo chamado hoje, é muito maior sim do que aquilo que Deus ele fez lá em Atos dos Apóstolos. Sabia disso? É muito maior. Por quê? Porque nós somos a igreja dos últimos dias. Somos a igreja. E eu não sei você, mas a minha oração, sabe qual é? Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus ele tem para fazer na vida do seu povo. Eu não quero ficar de fora enquanto todos estão provando e usufruindo. Eu estou só olhando e vendo acontecer. Não, eu quero fazer parte. Eu quero estar no meio, eu quero ser usado, eu quero ver, eu quero provar, eu quero sentir esse derramado do Espírito Santo, eu quero ver aquilo que é sobrenatural. Por quê? Porque essa promessa ela é para a minha vida, é para a minha vida. Se você essa noite entende que Deus ele tem coisas grandes para você, você está no mesmo barco que eu, tá bom? Vamos só orar. Deus, eis-me aqui para viver aquilo que o Senhor tem de novo e sobrenatural, tá bom? Fique de pé essa noite em nome de Jesus.